Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta ao canal Habitar em Si. Hoje nós vamos fazer uma leitura intuitiva e atemporal. Atemporal porque a qualquer momento que você encontrar esse vídeo, ele pode ser para você. E eu digo pode porque às vezes você vai escutar ele hoje e ele pode não fazer muito sentido a princípio. Mas daqui uns dias você pode se lembrar desse vídeo e assistir ele novamente. E aí você vai pegar uma mensagem que passou despercebida nesse seu primeiro olhar. Porque muitas vezes na nossa vida, o primeiro olhar é aquele olhar onde a gente estranha inicialmente algo novo, né? Quando a gente vê algo pela primeira vez, o nosso olhar primeiro é de estranhamento, porque a gente não reconhece aquilo. E no segundo olhar, a gente consegue perceber coisas que antes a gente não conseguia, porque a gente passa a olhar uma segunda vez, a gente começa a observar coisas diferentes. E hoje eu quero começar essa mensagem já pedindo para você ajustar o seu olhar para as coisas que estão ao seu redor, pedindo para que você observe as coisas por um novo ângulo, para ter novas percepções. E antes de começar a leitura, eu bati o olho numa frase que eu tenho aqui, que veio num card de um livro que eu comprei recentemente, que diz o seguinte, vou ler para você. Aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma. Então, muitas vezes a ciência da nossa cabeça, ela diz coisas baseadas em tudo aquilo que a gente já conhece, em tudo aquilo que a gente já viu, já experimentou, já vivenciou na vida. E quando existe um certo estranhamento, muitas vezes pode ser um sinal de que sua alma, ela não se identifica com aquilo. Por isso é importante estar aberto para perceber o que os olhos da alma têm para nos mostrar. E o que será que tem para nos mostrar no dia de hoje? Começamos com 9 de copas. O 9 de copas é uma carta que fala dessa abertura das emoções, da abertura para um preenchimento emocional, a abundância de recursos, ela fica evidente nessa carta, é como se a pessoa se libertasse de... Tá me vindo aqui um apego existencial, material, para um mergulho nas suas próprias emoções, um mergulho nos seus sentimentos, um mergulho, sabe quando você salta e vai dar um mergulho no desconhecido, mas ao mesmo tempo a sua alma reconhece que aquilo é natural, então muitas vezes aquilo que causa um estranhamento para a mente, a alma reconhece como se ela já fizesse aquilo por inúmeras gerações, vidas, sei lá quantas encarnações da sua alma vem fazendo essas experiências, e ela se identifica muito com aquilo que ela está fazendo pela primeira vez, né? Então a mente estranha porque está vendo pela primeira vez, e o processo racional, como eu disse anteriormente, ele, né, é um de estranhamento. Eu não sei muito bem o que está acontecendo aqui, mas num segundo olhar fala, eu já sabia. É como se o conhecimento fosse integrado. Então a pessoa, você aí deste ladinho da tela, que
que chegou até aqui, é sinal de que você está entrando em um momento de muita expansão das suas emoções, onde você se conecta com uma parte gostosa da sua vida, onde é como se sua alma ela encontrasse algo que deixa ela verdadeiramente feliz. Feliz, plena, completa, cheia. E depois a gente tem a carta do mago. O mago, ele é essa carta da integração. É como se tivesse pego tudo aquilo que aprendeu ao longo da trajetória e ao longo desses 9 meses que passaram, os 9 meses que antecederam este vídeo, esse momento da sua vida, né? O momento em que você encontra esse vídeo, é como se você pegasse tudo aquilo que te aconteceu e você conseguisse transformar em algo muito bom, muito benéfico, muito mágico. É um poder de transformar mesmo todo o aprendizado, toda a dor, toda a vivência, toda a frustração, tudo aquilo que foi de melhor e de pior nesses últimos tempos. E tá me vindo muito forte aqui os 9 meses, é aquele processo de gestação, né? O processo em que você sai do nada pro todo, mas enquanto tá acontecendo tudo ali dentro do ventre da mulher, não se sabe muito bem como as coisas acontecem. 77 aqui no vídeo, isso pode ser um sinal para alguém, então 77, procure aí o significado espiritual do número 77, da hora 77, porque pode ter uma mensagem para você também. 7 é o número da perfeição, né? E é essa perfeição divina de transformação, de pegar todos os mínimos detalhes, todos os mínimos ingredientes, cada célula, cada processo, cada movimento interno e de repente, de uma sementinha, você tem uma árvore gigantesca que dá frutos, que dá flores, que dá sombra. E eu trago essas analogias, essas metáforas, para que você possa visualizar aí na sua mente qual é essa sensação que eu estou sentindo aqui nas cartas, né? E é muito isso, é de pegar as pequenas coisas que aconteceram e você conseguir transformar em algo grandioso que te preencha, porque você consegue identificar cada pequeno obstáculo que você precisou vencer para chegar até esse momento. Você consegue pegar cada experiência, cada aprendizado que você teve, feliz também, né? Os aprendizados que vieram com leveza, que foram fáceis, que foram divertidos, e você consegue pegar tudo isso e transformar em algo muito maravilhoso. E na sequência, a gente tem a carta do Cavaleiro de Espadas. E essa carta, ela geralmente me traz uma sensação de ansiedade, de fuga, mas nessa aqui, ela tá me vindo como uma carta de que, tipo, chegou a hora, é a hora de você usar todos os seus dons, todos os seus talentos, toda a sua expertise que você adquiriu e pegar e montar na sua motinha e ó, meter marcha e sair acelerando por aí, porque você tá pronto, sabe? É como se fosse um grande impulso assim do universo dizendo: vá, você sabe o que fazer, você tá capacitado, você tá preparado, é só
acelerar a motinha e seguir em direção àquilo que é seu por direito, né? Nem mais nem menos. E melhor que isso, ainda a gente vem com a carta da Imperatriz, que é essa carta da gestação, né? Essa carta de ciclos. A mãe, quando tá no seu 9º mês, por mais que exista toda a ansiedade de como aquilo vai acontecer, não sei se você é mãe, se você não for mãe, mas você já deve ter acompanhado alguém grávida aí perto de você, que você sabe que a pessoa tá ansiosa, muitas vezes com medo, né, de como vai ser o parto, de como vai ser esse movimento de receber uma nova criança, uma nova vida, mas ao mesmo tempo ela tem uma calma, uma serenidade no olhar, ela ainda assim consegue descansar porque ela sabe que fez o que tinha que fazer, né? O trabalho dela está feito, agora é só esperar o tempo da criança ou o dia que está marcado para completar o ciclo onde as coisas que foram geradas, gestadas, agora ganham espaço no mundo. Então, nesse momento da sua vida, é a colheita dos 9 meses de gestação daquilo que você plantou, daquilo que você vivenciou. Então, olha aí para sua vida e faça as contas. Como sua vida estava 9 meses atrás. Avalia o que estava acontecendo, quais eram as sementes que você estava plantando há 9 meses atrás. E avalia tudo que foi vivenciado nesses 9 meses aí, nessa grande gestação, e perceba o que você está pronto para colher, o que você está pronto para... Pronta, né? Independente se você é homem, se você é mulher, mas perceba o quanto você já está capacitado, capacitada para a colheita, para se tornar um rei de pentáculos. Eu gosto muito do olhar que tem essa carta. Ai, não tá dando foco, mas é uma pessoa que tá feliz com o resultado, né? O Rei de Pentáculos, ele é maduro, ele já se consolidou na vida, ele tem estrutura, ele tá sentado ali parece uma biblioteca. E ao mesmo tempo que ele tem uma jovialidade, ele tem uma sabedoria, né? Que é expressa através desses cabelos grisalhos, barba grisalha. Mas ele tem esse companheiro leal, que é esse olhar de observação que tem o companheiro aqui, que a gente pode trazer como esse arquétipo do lobo, que ele tá sempre observando todos os movimentos, vendo se existe algum inimigo à espreita. Então tem essa dualidade, né? De uma sabedoria muito leve, mas também de uma sabedoria de ficar sempre à espreita, nunca abaixo a guarda. Tá sempre ali, ó, atento ao que tá acontecendo ao redor. E para uma boa colheita isso é necessário, né? Não se pode baixar a guarda, ainda que se possa baixar a guarda. Olha a dualidade disso, né? Não se pode baixar a guarda, mas se pode baixar a guarda. Porque nessa dança da vida, da evolução, da conquista dos nossos objetivos, a gente tem que sim colocar alma em tudo que faz, porém a gente não pode negar o fato de que nós precisamos estar atento aos detalhes o tempo todo, para que a qualquer sinal de
de desconexão da nossa verdade, a gente consiga retomar, né? Então é o verdadeiro orai e vigiai. Ore e vigie seus pensamentos. Que mensagem bonita! Vocês estão com uma vibe boa. Me diga aí, o que vocês estavam plantando há 9 meses atrás? Qual era a sementinha que você colocava na terra? E está chegando então a hora da colheita. E aí a gente tem uma rainha de copas, que é a entrega. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Esse pode ser um bom mantra para você adotar aí na sua vida, porque eu sei que é contraditório, porque tem um ensinamento que diz assim: aceito, entrego, confio e agradeço. Mas esses dias eu tive uma bela de uma reflexão sobre isso e um questionamento também sobre esse mantrazinho que a gente aprende, de que muitas vezes a gente precisa entregar. Na verdade, na maioria das vezes, se não em 100% das vezes, primeiro eu preciso entregar aquilo que eu verdadeiramente quero no meu coração. Eu entrego para Deus, eu aceito aquilo que é, aquilo que vem, aquilo que se mostra diante de mim. Entrego, aceito, confio e agradeço. Eu confio naquela provisão que vem, eu confio que todos aqueles movimentos que acontecem na minha vida, eles são para o bem, eles são para um aprendizado, por mais desafiantes que sejam, e agradeço pela oportunidade de estar aprendendo, seja no amor, seja na dor, né? Depende da caminhada de cada um, para que esse ciclo, porque aqui mais uma vez a gente tem um ciclo aqui atrás, de coroação, é um ciclo onde eu entrego e aceito aquilo que vem por pura graça, de acordo com as sementes que eu plantei. Tudo aquilo que se planta se colhe mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra, mais cedo ou mais tarde se colhe. E temos um 4 de espadas. Onde se pode finalmente descansar sobre aquilo que foi plantado, sobre aquilo que foi gestado, sobre aquilo que foi entregue. Você pode descansar, você pode baixar a guarda, você pode confiar que tudo aquilo que você plantou foi bom. Tudo aquilo que aconteceu foi bom. Porque Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. Não há nada errado sob o sol, né? Tá tudo sempre certo. As circunstâncias podem ser as mais adversas possíveis, mas está tudo sempre certo. Sempre há algo a se aprender diante daquela situação. Sempre há uma oportunidade a mais para se aprender sobre si mesmo, sobre o outro, sobre nós, porque afinal de contas somos todos uma única coisa. Todos somos um. E então caminhamos em direção a um 8 de copas,
que é quando, mesmo sabendo que ainda existem coisas, existem emoções, existem conexões, existem situações na minha vida, eu ainda assim consigo desapegar disso e seguir em direção a uma luz maior. É como se eu já não precisasse mais me sustentar com uma luz que não é natural, né? Uma luz que é construída, ela precisa ser mantida, nutrida, e eu vou em direção a uma luz que é divina, que é misericordiosa, que é um acalento de saber que todos os dias o sol vai estar fazendo o que ele nasceu para fazer, que é completar seu ciclo, é iluminar, é trazer esse quentinho gostoso, é fazer com que os frutos amadureçam. Tudo isso faz parte desse ciclo da vida, né? E essa luz divina que nos orienta. E a gente finaliza com a carta que eu mais adoro deste tarô, que é o 9 de Pentáculos, que é de fato a hora da colheita, a hora onde... Ai, que lindo! Olha, a gente começou com o 9 de Copas e a gente termina com o 9 de Pentáculos. 9 de Pentáculos, que é a colheita na matéria, né? O 9 de Copas é a colheita das emoções. E o 9 de Copas de Pentáculos é a colheita na matéria. Onde eu posso celebrar com os frutos daquilo que foi plantado. Então, gatinhos e gatinhas, boa colheita para vocês. E eu espero colher o depoimento de vocês aqui sobre essa leitura. Quero o comentário de vocês aqui sobre o que dessa história que eu contei aqui para vocês, dessa leitura, do que ela ressoou em você, qual foi a parte que você fala assim, nossa, isso é o que eu precisava ouvir nesse dia. E deixa o seu like aí, deixa a sua curtida, porque assim esse vídeo chega a mais pessoas que estão precisando desse gás, dessa acelerada na motinha, para que, né, tenha esse empurrãozinho do universo aí para falar, ok, tá chegando a minha hora, vai nascer meu filhote, a colheita tá chegando e ela será abundante, próspera e feliz. E eu vou tirar uma carta do oráculo Anjos e Ancestrais pra gente finalizar, pra ver qual é a mensagem que existe por aqui. Eu tava com saudade de fazer essas leituras. A dama. Aprecie o crescimento e colha as recompensas. Olha só, mais uma para confirmar a colheita que vai acontecer. E caiu mais uma outra aqui. A cobra, troque de pele. Porque aquela do casulo já não vai mais servir, né, jovem borboleta? Tá na hora de voar, tá na hora de trocar e deixar de ser uma lagartinha e partir ser uma borboletinha linda e bela. E a cobra, toda vez que ela troca de pele, ela é sinal de que um ciclo dela acabou. Ai, ai.
Aprecie o crescimento e colha as recompensas. Vou ler o que está escrito neste... Nossa! Em uma música, eu tô tentando resgatar ela aqui. Dos frutos eu já plantei a semente. Que me chama muito a atenção aqui. A semente nessa carta. Dos frutos eu já plantei a semente. Não faço ideia de que música é essa. Se alguém se lembrar, se alguém tiver, coloca aí nos comentários também. Dos frutos eu já plantei a semente. A dama. Vamos lá. Aprecie o crescimento e colha as recompensas. Colha o que você plantou e aproveite os frutos do seu trabalho. Cresça e expanda em todas as áreas da sua vida. Prestou atenção? Em todas as áreas da sua vida. Significado: a dama, conhecida como a imperatriz no tarô. Vocês estão vendo, né? Os 9 meses, a dama e a imperatriz, com mais um 9 de copas, mais um 9 de pentáculos, 9 meses. Ai, Deus, como eu amo isso. A imperatriz no tarô tradicional é a representação da deusa em sua forma mais fértil. Ela é um ser abundante, generoso e criativo, e está intimamente ligada à natureza por ser sua prole. Ela representa a energia materna e tem amor mais do que suficiente para dar a todos que precisam de cuidados. No entanto, também é a representação da deusa Vênus e anseia por um rico relacionamento com sua contraparte, o Lorde. Nessa carta, ela segura uma maçã com sementes em formato de pentagrama, de um pentagrama perfeito, que no paganismo representa os 5 elementos da vida. Falei para vocês que tinha alguma coisa me chamando a atenção na semente. É uma estrela, é o pentagrama. Estou estudando sobre isso também. Que uns dias eu trago uns conhecimentos para vocês do que eu estou aprendendo aí, do que eu estou estudando. Ai, muitas coisas acontecendo por aqui. Mensagem detalhada. Fertilidade, crescimento e abundância são iminentes quando a dama chega em sua vida. Todas as sementes que você plantou estão brotando e há muitas outras recompensas por vir. Em um sentido material, essa carta pode representar segurança financeira e conforto, e haverá mais do que suficiente para todos. Se você estiver fazendo negócios ou definindo intenções para gerar crescimento financeiro, essa carta indica uma grande quantidade considerável de sucesso monetário. A dama também pode inaugurar outras formas de abundância, como oportunidades, propostas de casamento e até o nascimento de um filho. Olha aí, mais uma vez, a nossa querida imperatriz e sua gestação de 9 meses. Ela o ajudará a respeitar a natureza e se conectar com suas forças, para ter uma jornada genuinamente sustentada pela vida. É ou não é uma grande maravilha, meus senhores e minhas senhoras? Eu encerro por aqui. Se quiser uma consulta particular, se você quiser experimentar disso de forma individual, me manda uma mensagem pelo número que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve com os nossos filhinhos no colo, né? Porque depois disso, a colheita, meus amores, ela é certa. Espero que você tenha plantado coisas boas. Eu sei que sim, porque senão você não teria nem chegado nesse vídeo. Um beijinho pra você e até a
próxima mensagem. Até mais!